Eu atuei nesse processo, nesse caso, desde o seu nascedouro. E ele tem um significado, e diversos significados, e que muitas vezes eu fiquei me questionando do porquê eu. Por que eu fui designado para esse caso? Por que esse caso caiu para mim? O que esse caso significa para mim? E eu digo, e como disse no início, trabalhei durante 7 anos, quase 7 anos, na Promotoria de Justiça de Lagoa Vermelha, na área da infância e juventude, principalmente, em que durante todo esse tempo eu consegui, infelizmente, ver as piores atrocidades e violações de direitos contra as crianças e adolescentes. Algo que a gente consegue suportar e tolerar e tentar, de alguma forma, separar o humano do profissional e tentar imprimir algo para realizar esse trabalho que é nobre, mas tem um custo pessoal muito alto. A ponto que, depois que tive meu filho, eu não consegui mais separar e trabalhar e lidar muito bem com as emoções de violações contra crianças e não ter a empatia, a compaixão de me colocar nessa situação, algo que me machucava muito, algo que me trazia um peso energético muito grande. E decido vir a Tramandaí justamente com a alegação de que já fiz a minha contribuição, eu acho que fiz um trabalho bom nessa área. Tenho certeza que eu toquei e ajudei diversas famílias, diversas crianças, mas chega um ponto que a gente carrega uma energia muito grande com relação a isso, e eu decido vir a Tramandaí. E eu decido vir a Tramandaí no mês de julho de 2021. Tranquilo que eu ia sair de uma área que me causava transtornos emocionais e diversos gatilhos, digo por conta do meu filho. E durante o trânsito, minha nomeação, inclusive cedida pelo colega Bill, que seria ele o que ocuparia esse lugar, e veja como o destino, e hoje também se encontra aqui presente. Ele desistiu no último momento, e de modo que eu ganhei essa vaga para vir para cá. No trânsito, arrumando minhas malas, feliz, realizando um sonho de vir morar no litoral, algo que sempre desejei, embora com o coração partido, de largar Lagoa Vermelha, que para mim é um dos lugares mais bonitos e afetuosos, e não é à toa que é a terra da amizade, mas vir para Tramandaí também representava algo, porque minha família se encontrava em Porto Alegre, eu teria uma proximidade e uma tranquilidade para cuidar da minha família. E no percurso da mudança, quando estava já me dirigindo, e eu ia assumir no dia 1º de agosto, assumi no dia 1º de agosto de 2021, no dia 29, vem a notícia desse assassinato, dessa brutalidade contra o menino Miguel. Quando eu olho a notícia, eu não creio e não presto atenção no local onde isso é feito. Me deparo simplesmente com a situação humana de uma mãe e de uma companheira terem feito o que fizeram, pelo menos pelas notícias da mídia, contra o menino e contra o seu filho. Algo que, no primeiro momento, não é crível. Até eu me dar conta de dois elementos, 2 pontos, que até então eu não tinha me atido. O local onde isso ocorreu, Imbé, tratando-se de homicídio, seria para a primeira promotoria de Tramandaí, local onde eu ocupo e exerceria essa função. Mas o segundo motivo, e mais importante, e que aí eu digo que algo com o universo está contemplado, é quando eu me deparo com o nome dessa vítima, Miguel, que é o nome do meu filho. Filho esse que nasceu em Passo Fundo, registrado natural de Lagoa Vermelha. Fiz questão de colocar Lagoa Vermelha na sua naturalidade. E eu não podia acreditar nessa coincidência, que eu fujo de um local em que estava me trazendo angústias, emoções, e venho e me deparo com o primeiro inquérito, no dia 1º de agosto de 2021, do menino Miguel. O quê? O jogo móvel sombrio de 2025 Mu Dark Epoch é muito intenso. Você pode comprar um Arco Divino Maia Classe 13 logo no início. Meu filho. E eu digo meu filho porque o Miguel passou a ser meu filho também. Eu lembro que chego com essa primeira missão imbuída, não entendendo ainda o propósito e do porquê eu me fecho num gabinete. E o primeiro contato que eu tenho naquele dia é com o Dr. Antônio, no dia 1º de agosto
no calor, eu ligo, lembro, final da tarde, me apresentando, me colocando à disposição para auxiliar no que for preciso. E o doutor Antônio diz, doutor, consegue vir aqui agora? Vamos conversar? Estou indo aí agora. Quero auxiliar no que puder. Eu vim para servir. Eu vim para ajudar. Assim como o Segato, assim como o Benhur disseram que queriam salvar o Miguel, eu me coloquei na situação. Infelizmente, já sabendo que não poderíamos mais fazer isso, mas pelo menos ser aqui hoje a voz dele. De quem foi calado. De quem foi confinado. De quem sofreu. De quem foi morto. Não só no corpo, mas no espírito. Um menino que não pôde ser enterrado. Miguel. Meu filho. E eu tenho certeza que todos, o Dr. Hatz, a Nátila, a Annelise, a Amanda, a Nádia, o Tiago, todos os demais eu não vou nominar, que eu não vou parar, a Karine, a Fran, adotaram o Miguel. O Miguel tem uma família, sim. Esse sentimento de rejeição que ele teve, que matou a alma dele, ele foi acolhido por todos nós. E cada um tem no coração esse menino como seu filho. E iremos proteger e vamos honrar a memória dele. E tenho certeza que para o resto da vida. Fará parte das nossas memórias, fará parte das nossas lembranças. Todos os dias, não tem um dia a partir do dia 1º, eu digo do dia 29, que eu não pense no Miguel. Não tem um dia. E eu cansei de me confinar em lugares fechados para desabafar. Para expor os meus sentimentos. Porque eu também sou humano, assim como o Dr. Hatz. Assim como o Benhur. Para estar firme hoje, forte, para conseguir transmitir para vocês esse papel. Mas o que representa esse julgamento hoje? Isso eu me questiono. E eu digo que eu já tive tantos sentimentos, os mais sentimentos contra a genitora e a companheira, durante esses 3 anos, que eu digo, hoje é muito mais que buscar uma punição, buscar uma pena criminal, mas honrar a memória, a lembrança. Hoje, e não é à toa que resolvi hoje, não sei porquê, botar uma gravata escura, demonstrando aquele luto por alguém que sim, tem um significado e significou a nossa caminhada desde 2021. Se ele não teve direito a um enterro, jogado ao mar e provavelmente comido pelos peixes, hoje é um dia simbólico. É um dia que a gente vai conseguir dizer para ele, embora os teus 7 anos, embora a tua pouca idade, tu nos ensinou muito. Que a tua memória, a tua passagem, sim, seja eterna. Tenha um valor. E eu digo isso porque um menino de 7 anos conseguiu me ensinar tanto. Tanto. E eu digo com a maior tranquilidade do mundo. Ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Alguém que consegue, e talvez soterrado pelo trabalho, soterrado pelo pior do ser humano, conseguir enxergar o quanto nós somos felizes, quanto nós conseguimos olhar para o céu estrelado, caminhar na praia, correr com nossos filhos. O quanto esse senso de liberdade é essa que vão tentar hoje trazer como um direito fundamental, liberdade que foi tolhida de um menino de 7 anos, tolhida da sua infância. Alguém que foi silenciado, calado, mudo, em que ninguém conseguiu ouvir os seus pedidos de socorro. Ninguém conseguiu enxergar um sinal. E eu digo, hoje, e disse isso já, eu sou a voz desse menino. E eu vim aqui para guiá-los,
a decisão, a instrumentalizá-los, a que vocês ouçam. Ouçam os pedidos de socorro do Miguel. É um processo e um caso muito doloroso, né, que machuca mesmo quem tem o mínimo de humanidade, o mínimo de sentimento, com o que fizeram com uma criança. E aquela ideia pior, dentro da sua casa, por sua mãe, e matou. Desde o início. E se eu dissesse aqui, hoje nós vamos julgar o crime de homicídio, com 3 qualificadoras, o crime de tortura e o termo de ocultação de cadáver. Desse período até esse período ele fez isso, e desse período a esse período fez aquilo. Mas eu não tenho dúvida que do início ao fim, do início ao fim, mataram a alma dele. Um homicídio da alma, que veio aos poucos definhando, que vieram aos poucos sugando, negando a ele um amor, um carinho. Aquilo que uma criança espera dos seus pais. Uma criança que não teve pai. E uma criança que foi rejeitada pela sua mãe. Que eu digo que não é mais mãe. Mas o que ele nos ensina? E o que ele me ensinou muito, eu digo, além dessa ideia de me tornar um ser humano melhor, ele me ensinou sobre perseverança, sobre esperança. Ele conseguiu me mostrar o quanto ele, confinado num armário, num poço de luz, numa residência sem nenhuma iluminação e ventilação, ter esperança de que um dia isso fosse mudar. Esperança de que um dia a avó viesse resgatá-lo. Esperança de que alguém um dia ouvisse por ele. E, infelizmente, isso não aconteceu. Mas hoje é um marco da minha vida. Eu tenho certeza que de todos aqueles operadores do direito, hoje nós fechamos e encerramos um luto com o simbolismo da passagem do Miguel, que nos deixou, embora com 7 anos, todos esses ensinamentos. E eu espero que esse julgamento sirva, como disse, não só para puni-las, isso é o de menos. Tenho certeza que a vida isso já vai se encarregar. Mas que sirva como um alerta, como uma mensagem para que a gente proteja nossas crianças, para que a gente cuide das nossas crianças, para que a gente veja o quanto um ser vulnerável precisa de proteção, precisa de carinho, precisa de amor. E eu acho que essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Muito mais importante. Que consigamos passar essa mensagem. Passar essa ideia. E o Miguel é um desses representantes que vai ser sempre lembrado por isso. E eu inicio já a minha fala com um alerta e um cuidado muito grande também dentro dessa ideia hoje, né, da busca da justiça. Em que a gente centre o foco de responsabilidade em quem realmente fez esse crime. Quem realmente é culpado por esse crime. Que prestem atenção e foquem. Hoje o dia é disso. Não vamos tentar agora achar e pensar em corresponsabilidades. Em tentar achar um outro culpado, porque a rede de proteção da infância não atuou, porque o conselho de tutelar não atuou, porque a escola não atuou, porque a defensoria pública não atuou, porque os outros órgãos públicos não atuaram, e se tivessem atuado, poderiam ter salvado esse menino. Será? Se pode dizer, com Nassim Taleb, a lógica do cisne negro, como algo que não teria previsibilidade. Um evento imprevisível.
Porque pensem, numa casa, pela mãe, uma criança de 7 anos. Quem poderia imaginar? Porque quem olha de fora, normalmente olha com o olhar de um ser humano, que não conseguimos olhar que um pai e uma mãe conseguiam fazer isso contra uma criança. Será que realmente nosso olhar estava atento a isso e a gente conseguiria enxergar, mesmo que quisesse, uma maldade da mãe contra o seu filho? Mesmo que algum de nós tivesse cruzado com o Miguel, a dona Juraci, que viu o Miguel, ela consegue antever e prever a banalidade do mal? O pior do ser humano, que era de difícil fiscalização. E por que essa a lógica do cisne negro se enquadra? Resumindo, é como o autor trabalha muito com essa ideia, por exemplo, no ataque das Torres Gêmeas, no World Trade Center. Quem imaginaria que algum dia terroristas conseguiriam pegar aviões, comandar aviões no país com um dos maiores proteção de segurança nacional e conseguir ainda, no centro do coração imobiliário daquele país, destruir praticamente uma nação? Aquilo é algo imprevisível naquele momento. Tanto que as medidas de segurança ocorrem após o evento. Em razão desse evento, desse acidente, se tornaram milhares e milhares e milhares de regras de segurança aeroportuárias. Mas se algum maluco achasse antes que essas regras seriam eficientes, ele seria taxado de maluco, de querer onerar as empresas aéreas, porque isso jamais aconteceria no Estado. Querer achar outro culpado que não fez o seu trabalho. Quanto que, na verdade, o foco é o que elas fizeram. O que elas devem responder pelo que fizeram. Então, de início, já começo com esse alerta. Vamos focar no que elas, de fato, fizeram e quem matou o Miguel. Por que o Miguel não está conosco? E já se falou, e já se debateu aqui, vocês conhecem muito bem, acredito que todos tenham a cópia da denúncia, né, e já olharam a denúncia, sabem do que se trata o fato. Eu não preciso aqui ficar lendo a denúncia para vocês, né, a acusação, mas vocês, em síntese, sabem que estamos tratando, então, um julgamento de 3 fatos criminosos. Uma tortura na modalidade castigo. Por quê? Porque naquele período do dia 17 de abril a 25 de julho de 2021, elas submeteram o menino Miguel a um intenso sofrimento físico e emocional, psicológico, com o objetivo de castigá-lo. Algo que extrapola qualquer intenção corretiva contra uma criança. Atos de crueldade, em que elas tinham mais preocupação com um gato. E a gente pode aqui sintetizar em 4 atos. Negligência. Negligência com o quê? Com cuidados básicos que uma criança de 7 anos requer. Negligência com alimentação. Negligência com lazer. Negligência com aquilo que uma criança necessita. Um confinamento num armário, num roupeiro, por diversos períodos. Como uma mensagem. Miguel, tu não faz parte da nossa família. No nosso apartamento aqui, 2x2, o teu lugar é dentro do armário. Por que tu roubou as traquinas, a bolacha Maria, da Bruna? Vai pro roupeiro. Deixa a gente namorar aqui, deixa a gente ser feliz. Num posto de luz, e eu falo com a maior tranquilidade do mundo, porque eu participei junto, na companhia, ao lado, sob a presidência do Dr. Antônio Hatz, de todos os atos investigatórios. Não teve uma perícia em que eu não estive no local do fato, acompanhando os peritos do IGP, para tentar entender o que ocorreu. Como que fizeram isso? Senti na pele o que o menino sentiu, para que no mínimo eu consiga transpor para vocês com a maior fidedignidade. E eu entrei nesse posto de luz, naquela noite fria, naquela semana fria, gelada, e a sensação, além da claustrofobia, foi aquela sensação de umidade gélida que a gente tem quando entra em locais mofados, aquele gelo naquele ambiente, com lajes,
Se eu, um adulto, não consegui ficar 1 minuto ali dentro, uma criança de 7 anos passava os seus últimos dias de vida. Eu participei, inclusive, dessas perícias no local, ao lado, e observando, óbvio, não tive nenhuma participação ativa, né? E o meu envolvimento foi tanto, que até o Dr. Hatz pode lembrar, estava acompanhando o perito no momento que ele apaga a luz e vai passar o luminol nas paredes, e eu, ali meio perdido, achando naquele apartamento 2x2, não tinha espaço para todo mundo, fico do lado do perito e ainda tomo uma borrifada de luminol no olho, e saio quase cego ali de dentro, lacrimejando por 3 dias, com cheiro de luminol, e ainda com medo de ficar cego, né, doutor Antônio? E ele rindo da minha cara. Até o luminol eu senti nos meus olhos, de tão envolvido que eu estava nessa investigação. Negligência, confinamento, abalo emocional. Vejam, a descrição típica, o crime é submeter alguém a intenso sofrimento físico e emocional. Intenso sofrimento físico e emocional. Um abalo emocional consubstanciado no quê? Ameaça de agressão física, aqueles famosos vídeos que circularam, que depois vocês vão analisar com mais atenção. Cartas, cadernos, com escritas depreciativas. Eu sou um idiota, eu sou um inútil, eu não presto. Uma criança alfabetizada que sabe ler e entende o que isso significa. Como uma forma de castigo, ele tinha que escrever. E vejam, e já adiantando, e a gente vai aqui caminhando, porque ele tem que seguir a ordem da mãe. Porque vejam, o laudo grafotécnico, como foi referido, só foi submetido pela Bruna. Apurou-se que as letras de adulto encontradas nesses cadernos não pertenciam à Bruna. Se naquele local só morava a Bruna e a genitora, essa letra é da genitora. E foi constatado que se trata, e é visível, uma letra de uma criança. E a mãe simplesmente dizia para o filho o que ele deveria escrever, reiteradamente. Eu sou um idiota, não mereço a mamãe que eu tenho, eu sou ladrão, eu sou ruim, eu sou cruel, eu sou malvado, eu não presto, eu não sei valorizar ninguém, eu sou um filho horrível. Ele tinha que escrever isso, talvez diariamente, a gente não tem como provar, mas em vários momentos. Momentos esses que a mãe saía para trabalhar e ele ficava também sob a tutela da Bruna.